Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bioamazônia Azul. Meu nome é Juliana Simas e hoje nós vamos bater um papo com Eduardo Rezende Sec sobre a criação do Parque Nacional Marinho do Albardão. O Eduardo é professor do Instituto de Oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande e coordenador do INCT da Biodiversidade da Amazônia Azul. Seja muito bem-vindo, Edu. Obrigado, Juliana. Bom dia a todos e a todas que nos ouvem. Vai ser um prazer poder falar dessa grande conquista aí para o Brasil, né? Da criação, na verdade, é um mosaico, né? É um parque nacional e uma área de proteção ambiental lá na região do Albardão. Muito importante aí para a conservação da biodiversidade aí no Brasil. Então, vai ser um privilégio poder falar isso para quem nos ouve. Então, foi o decreto número 12.888, né, que foi publicado agora em março desse ano, de 2026, que instituiu aí a criação do Parque Nacional Marinho do Albardão e da Área de Proteção Ambiental do Albardão, situados no estado do Rio Grande do Sul. Edu, eu gostaria de pedir que você comentasse sobre a importância da criação deste que é considerado aí o maior parque marinho, né, do Brasil. E seria interessante também comentar quais as diferenças existentes aí entre as duas unidades de conservação, né? Nesse contexto, o Parque Nacional e a Área de Proteção Ambiental, que é a APA, né? Se você puder comentar um pouco a diferença desses dois e a importância dessa criação, né? Sim, Juliana. A criação desse mosaico é fundamental para preservação aí de várias espécies que haviam há muito tempo, né, sendo impactadas, vinham sendo impactadas há décadas, especialmente toninha, né, que é um pequeno cetáceo, né, um pequeno golfinho, que só ocorre nessa parte do Atlântico Sul Ocidental. Ela se distribui do Espírito Santo até a Argentina, né, numa região bem costeira, bem próxima à costa, e várias espécies de tubarões e raias, tartarugas, que eram acidentalmente capturados em redes de pesca, especialmente redes de emalhe de fundo, e vinham em declínio, né? Muitas delas já estavam em declínio, com evidências científicas bem robustas aí de uma situação bastante preocupante. E o parque vem ser especialmente o Parque Nacional, né, que é uma unidade de proteção integral, já falo um pouquinho mais sobre isso, né? O parque ele vem a ser um grande alívio para a conservação dessas espécies. Não é a solução, porque fora da área do parque vai continuar havendo essa captura incidental dessas várias espécies aí que eu comentei, mas o parque, na localização que ele está, né, no extremo sul do Brasil, chegando à divisa com o Uruguai, ele passa a ser quase como um pequeno santuário, porque no Uruguai, na região norte do litoral uruguaio, tem muito pouco esforço de pesca. A atividade pesqueira ali é bem pequena, né? Então, o problema de captura acidental era concentrado aqui no sul do Brasil. Com a criação do parque, essa área e mais a porção norte do Uruguai formam um pequeno santuário que, então, essas espécies aí que eu mencionei, né, a toninha, tubarões e raias, tartarugas, ficam protegidas, né? Então, essa é a grande importância para a conservação, né? E toda a biodiversidade associada a essas espécies, né? Além disso, o mosaico de unidades de conservação do Albardão, o Parque e a APA, eles também vão promover o turismo ali para a região de Santa Vitória do Palmar, né? No extremo sul do Rio Grande do Sul. Uma área rica, né? Com ambientes bonitos como os concheiros, né, que é um depósito de conchas e fósseis de milhares de anos que se depositam naquela região, né? É uma região bastante interessante aí para o turismo ecológico, né? Então essas são os principais ganhos, né, da criação do parque. Se fala muito
de efeito aí na indústria de óleo e gás, na indústria de geração de energia eólica offshore e até para pesca, mas não é verdade, até porque a indústria de óleo e gás ela atua predominantemente em áreas profundas, né, bastante distantes da área do Albardão. A eólica offshore, ela tem interesses em várias regiões do Brasil e aqui no sul do Brasil, que é uma das três principais áreas de interesse da indústria eólica, eles têm um interesse, né, vários blocos, né, polígonos de interesse ao longo de toda a plataforma continental do Rio Grande do Sul, e ali no Albardão é um número muito pequeno de, de polígonos que estariam, né, na área do Albardão, né? Tem toda a plataforma do Rio Grande do Sul disponível para essa atividade eólica offshore. E a pesca, né, que é outra atividade aí que alega que o parque vai trazer prejuízos. Na verdade, a pesca é o principal problema de conservação dessas espécies que a gente vem falando, né? E há a necessidade de um ordenamento, né? Houve uma instrução normativa interministerial entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério na época, o Ministério da Pesca, em 2012, mas já há evidências científicas publicadas, né, em revistas aí bastante prestigiadas aí no meio acadêmico, de que essas instruções, essas normas, os itens das normas da norma não vinha sendo cumprido pela indústria pesqueira, né? Então o albardão vem a ser talvez a única solução aí para reduzir o impacto dessa pescaria sobre essas espécies ameaçadas. E você comentou aí, né, sobre a importância, a preservação dessas espécies, né, da criação de uma espécie de um santuário e alguns outros interesses aí que acabam ameaçando, né, essa biodiversidade marinha. E aí, nesse sentido, Edu, eu queria que você comentasse quais os principais desafios daqui para frente que você considera que serão enfrentados, né? Para a gestão dessas unidades, né, diante de todos esses interesses e dessas ameaças aí envolvidas. Também é importante fazer essa distinção entre as diferentes categorias, né, de unidades de conservação dentro do Sistema Brasileiro de Unidades de Conservação, né, o SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O Parque Nacional é uma unidade de proteção integral, né, que significa que não permite o uso direto dos recursos naturais, somente atividades, né, de pesquisa científica, educação ambiental, turismo controlado podem ser feitos dentro da área do parque, né? É a categoria mais restritiva, né? E visa conservar, né? Preservar esses ecossistemas no seu estado mais natural possível. A APA, por outro lado, né? Ela é uma unidade de uso sustentável. Ela é bem mais flexível. Pode haver, né? Atividades econômicas na área da APA, desde que sejam fundamentadas num plano de gestão, né? E esse plano de gestão, né, ele vai trabalhar para que as atividades de interesse econômico sejam compatíveis com os interesses de conservação, né? O objetivo da APA, então, é ordenar o uso do território de forma que se compatibilize as atividades de interesse econômico e os interesses de conservação da biodiversidade, né? E para se manter essa biodiversidade no longo prazo, né? Então, esse mosaico de unidades de conservação, eles têm que ser entendidos, né? Até quando a gente fala, né, do percentual de unidades de conservação, unidades de proteção que a gente tem, né, no nosso território, né, incluindo o ambiente marinho, a gente hoje está com 27%, né, da nossa zona econômica exclusiva com unidades de conservação, né? A meta é chegar a 30%, né? Então, o Brasil está bem próximo, mas as unidades de conservação elas têm níveis de restrição bem diferentes, né?
Parque Nacional ele tem uma proteção integral, mas outras unidades de conservação não têm essa proteção integral. Então, atingir os 30% tem que ser, o fato do Brasil estar próximo desses 30% tem que ser olhado com muito cuidado, né? Está garantida a proteção integral da nossa biodiversidade nos 30% da nossa zona econômica exclusiva. Isso é bom que se fique muito claro, né? O principal desafio, Ju, para a gestão do parque no caso do Parque Nacional, é basicamente avaliar estratégias de fiscalização que sejam eficientes, né? E haver um plano de pesquisa para poder avaliar a efetividade do parque, né? Já no caso da APA, aí sim tem que se desenvolver um plano de gestão para que as atividades humanas que ali vão ser realizadas, né, sejam feitas de maneira sustentável para que a gente consiga manter aí a nossa biodiversidade mais preservada possível. Interessante, Edu. E sobretudo essa parte da APA, que tem o turismo ecológico, né? É interessante para aproximar a sociedade também, né? Criar uma conexão, né, com o turismo ecológico ali, com as áreas naturais, com os ambientes marinhos, né? E criar uma conscientização sobre a importância, né? Inclusive dessa preservação, né, Edu? Mas como você comentou, existem diferentes normas aí para as diferentes unidades de conservação, né? Então, realmente, o desafio é grande, né? Mas que bom que estamos avançando nesse sentido, né, Edu? Pelo menos da definição aí dessas áreas. E para finalizar, então, eu gostaria que você comentasse, Edu, como coordenador, né? Qual que é a contribuição do INCT da Biodiversidade da Amazônia Azul nesse contexto aí da criação desses parques, dessas áreas marinhas protegidas? O INCT, né, um dos grandes objetivos no longo prazo do INCT é gerar informações, fazer um grande diagnóstico, né, da nossa biodiversidade e usar essas informações para políticas públicas, né? Obviamente, né, a nossa contribuição para a criação do parque é anterior à nossa criação do INCT, né, do surgimento do INCT, porque a proposta de criação do parque ela tem mais de 20 anos, né? O processo foi aberto, né, especialmente por uma ONG local aqui, o NEMA, né, o Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental. O NEMA foi a liderança que abriu todo o caminho aí, o processo para a criação do parque, né? Mas as pesquisas que a gente realiza aqui na universidade, elas foram a principal fonte de subsídio técnico-científico para dar sustentação à criação do parque, né? Então, a gente vem aí há também algumas décadas avaliando esses conflitos, né? Essa mortalidade incidental de espécies ameaçadas aqui no Sul, né? E todas as pesquisas que realizamos foram essenciais aí para subsidiar o argumento aí da necessidade de criação do parque, né? Dessas unidades de conservação do Albardão. Mais recentemente, já com o INCT existindo, né, alguns estudos foram feitos. Esse, eu comentei mais cedo, né, que a gente conseguiu demonstrar que a tentativa de normatizar a pesca de emalhe aqui no sudeste sul do Brasil, ela foi fracassada, né? Os itens da norma, nós avaliamos vários, foi parte do estudo de um aluno de doutorado aqui da universidade, né? Ele avaliou vários itens da norma, o cumprimento de vários itens da norma e provou, demonstrou que nenhum dos itens avaliados estavam sendo cumpridos aí pela indústria pesqueira, né? Então, isso foi recente, foi publicado esse ano, em 2026, né? Demonstrando que a criação do parque, né, é essencial, né? Esse foi um estudo dentro do âmbito do INCT. Então, essa foi uma das contribuições. Outra foi que, em 2024, o ICMBio realizou um evento para definir os critérios, né, de priorização
das unidades de criação de unidades de conservação federais no Brasil, né? Havia mais de 200 processos engavetados lá no ICMBio para a criação de unidades de conservação, né? E dentre esses, a maioria, né? Em todos os biomas brasileiros, né? E na zona costeira e marinha, né? E a maioria desses estavam na zona costeira e marinha, né? E aí o ICMBio organizou esse evento no início, final de janeiro, início de fevereiro de 2024 em Brasília e me convidou para participar, né? Foram mais ou menos 150 pessoas aí, né? Da comunidade científica, dos órgãos ambientais, dos povos tradicionais, indígenas, discutindo para priorizar, né, entre essas mais de 200 propostas, né, priorizar quais seriam as mais relevantes. Então, tinham vários critérios, eu fui lá defender, né, o que já estava no processo do Parque do Albardão, né, e aí esse processo de criação do parque acabou virando um mosaico, né? Parque e APA, né? Mas o processo inicial era do parque, né? Então a gente defendeu, né? E a criação do Albardão, os critérios que foram elencados pelo ICMBio foram cumpridos pela proposta do parque, né? E ele foi considerado, então, de elevada prioridade, né, para ser criado dentro de uma janela temporal de até 2030, né? E os que receberam a prioridade mais alta, então a tentativa era que o governo federal, né, criasse até 2026, no período 2025-2026. E acabou se concretizando, né, agora com o decreto em março de 2026. Legal, Edu. Que bom, né? Que foi priorizado e que foi efetivamente instituído aí no tempo definido, né? Até 2026. Exatamente, Legal, exatamente. Foi uma grande conquista aí para o Brasil. né? Sem dúvida. E é o maior parque, então, nacional marinho É, aí um- do é, Brasil. Legal. exatamente. Edu, muito obrigada pelo nosso bate-papo, né? Acho que é interessante a gente divulgar para a sociedade o que está sendo, né? Os avanços, as conquistas que estamos eh, alcançando aí ao longo desses anos, dessas décadas de luta pela preservação e muito bom também saber e divulgar, né, a contribuição do INCT nesse contexto. Eh, Muito obrigada pelo aceite da nosso bate-papo aqui e é Eu isso, que Edu. agradeço, Ju, eu que agradeço essa proposta aí da equipe de divulgação do INCT, né, de colocar aí para o público as conquistas e os desafios que a gente tem dentro do INCT aí nos próximos anos. É isso aí. Obrigado e bom dia. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Voltamos em breve com mais um episódio do Bio Amazônia Azul.